Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. Há um ditado que diz que questão de gosto não se discute. Opinião, sim. Mesmo porque as pessoas costumam, quase que permanentemente, formular ideias, defender questões, criar opiniões. E é incrível como as pessoas criam uma diversidade enorme de opiniões sobre o mesmo tema. Daí essas controvérsias gerarem bons debates, grandes polêmicas. Hoje nós vamos debater aqui, no Tribuna Livre, um tema que é considerado polêmico: a descriminalização das drogas. É evidente que a maioria, aparentemente, é contra essa lei. Mas há quem a defenda e, naturalmente, com bons argumentos, se baseando, evidentemente, em exemplos de países da Europa, de países bem mais civilizados que o Brasil, onde a descriminalização acabou combatendo não só o vício em si, mas principalmente o contrabando da droga. Mas isso é tema para a gente debater com dois convidados muito especiais. Um deles é o Vladimir Carvalho, que é militar, mas é também teólogo, e tem uma folha de serviço muito extensa nesse setor, trabalhando com uma ONG que combate as drogas, que auxilia, naturalmente, os dependentes de drogas. E nós temos também hoje a presença do Dr. Sávio Leite Pereira, advogado e juiz aposentado, que defende a descriminalização, e ele vai, com seus argumentos, explicar para os nossos telespectadores por que defende esta tese. Fique conosco, que vai ser um programa bem interessante. Boa noite, Vasquez. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Agradecer logo de antemão aqui a presença do Vladimir, doutor Sávio. Luiz Carlos, bote polêmica nisso aí, né? Porque as drogas hoje é considerada no Brasil uma chaga social severa. E, infelizmente, as raízes, a profundidade das raízes dessa chaga social, ela às vezes não é atacada com a necessidade que devia ser. O que nós temos aí é o número crescente de traficantes de drogas, que aumenta assustadoramente, e em função disso o número de dependentes químicos também aumenta numa proporção gigantesca. Infelizmente, nós não assistimos na mesma velocidade políticas públicas no sentido de coibir isso. Aí quando vem a questão da liberação ou da descriminalização das drogas, aí certamente que aí a polêmica reina, porque há um segmento que acha que se deixar a liberal ou se regulamentar isso, talvez diminua o número de traficantes, e tantos outros que vê ao contrário. Então certamente vai dar um bom debate. O nosso telespectador vai opinar, perguntar e discutir também, para que a gente possa fazer um debate esclarecedor para que a nossa população avalie essa questão. Num presente do Sabão Joá, o melhor sabão que há, estaremos de volta em 1 minuto para iniciar o nosso debate. Até já, amigos. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasquez Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasquez Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato
pós-operatório, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Muito bem, amigos, vamos então dar início ao nosso programa de hoje, apresentando os nossos convidados. Boa noite, Vladimir Carvalho, é um prazer tê-lo conosco aqui no Tribuna Livre. Muito boa noite, Luiz, doutor Vasques, Landim, doutor Sávio Pereira. Para mim é uma honra estar aqui entre vocês e também quero levar o nosso boa noite à família, a todos que nos veem em toda a região do Cariri. Enfim, para a família, hoje esse programa vai ser um programa muito especial. Doutor Sávio, boa noite, é um prazer tê-lo no Tribuna Livre mais uma vez. Mais uma vez, né, Luiz? Boa noite para você, para Vasco, para o Vladimir e para o nosso telespectador. Realmente, como disse o Vasques aí no início, o tema é palpitante e está no momento exato em que o Brasil deve discuti-lo, porque está tramitando no Congresso uma lei de reforma do Código Penal. E esse assunto está sendo exatamente agora discutido lá. Se vai ou se não se vai descriminalizar o uso de drogas no país. De forma que eu quero deixar bem claro desde o início que eu sou contra, absolutamente contra, o uso de drogas. Eu acho que todas as drogas que mexem com o sistema nervoso central, elas, de uma forma ou de outra, elas causam dano à saúde humana. Elas causam dano. E se causam dano, evidentemente, você tem que evitar esse uso. Agora, o direcionamento da política brasileira está equivocado. É sobre isso que nós vamos debater. O que está errado é o direcionamento, a posição brasileira em relação ao consumo e ao tráfico das drogas. Ô Vladimir, todo o trabalho que você tem feito no combate às drogas é em cima de uma legislação que reprime naturalmente, não é, o tráfico das drogas, muito embora ele só tenha aumentado. Como é que você convive com isso? Você não já chegou à conclusão que é preciso haver uma mudança, que esse sistema não está funcionando? Muito bem, é necessário que se entenda que tipo de mudança o Brasil e a política voltada ao combate e prevenção de drogas está criando na mente das pessoas. Eu tenho observado durante esses 25 anos, e desde o surgimento, principalmente do crack, que é hoje uma droga que hoje, até pela própria mídia, um grande questionamento sobre o uso do crack, sobre quantos indivíduos a cada dia estão sendo consumidos pelo uso de crack. O que eu vejo é o seguinte, Luiz Carlos, perdão. O que eu vejo é que esse debate, e eu quero aqui também ratificar as palavras de um pensamento do doutor Sávio, que eu sou, como qualquer cientista, como qualquer pessoa que estuda o assunto, contrário ao uso de drogas e à liberação das drogas. O que nós vamos debater aqui, e dentro dessa visão, é a questão da criminalização, que já não há, doutor Sávio. A criminalização, desde o advento da lei 11.343/2006, já deixou de existir, diferente da lei 6368. Então, o que o Senado vai receber, dia 27, o escabouço do novo projeto de lei do Código Penal, e que vem trazendo esse entendimento, e muitas vezes mal entendido pela própria mídia, que aqui nós vamos esclarecer a população, qual é o conteúdo dessa lei que está criando tanta polêmica. Os políticos, através do Senado, que provocou esse debate, e a comissão de juristas vai levar a aprovação ou não do Senado e também no debate no Congresso Nacional. Se as drogas vão ser descriminalizadas, é uma coisa. E se isso vai beneficiar a população brasileira, porque o que a gente nota hoje em dia é que as cadeias estão lotadas de pessoas, muitas vezes, que foram flagradas com uma pequena quantidade de drogas, mas não deixou ou foram enquadradas no crime de tráfico de drogas, estão presos indevidamente, ou se isso acontecendo, se a lei ela mais flexível dentro do seu arcabouço, dentro da sua formatação de momento, ela vai aumentar o número de usuários de drogas do Brasil. Isso sim. Eu quero, viu, Vladimir, aí para até dar uma animada mais no debate, e o Sávio também, fazer uma introdução aí, lhe interrompendo. Mas é o seguinte, tem
uma diversidade de dúvidas com relação a quem é que alimenta o uso da droga, se é o traficante ou o usuário. Porque o traficante existe porque tem um usuário. Se não fosse o usuário, o traficante certamente não existiria. É claro, isso E hoje o usuário, pela legislação brasileira, ele não sofre penalidade nenhuma. Tá certo? Uma pena alternativa, uma pena mínima, uma sanção mínima. Praticamente nada. Então, certamente isso aí estimula o uso. E tem estudos científicos também e pesquisas que provam que de 10 usuários de drogas, que experimentam droga, de 10 pessoas que experimentam droga, 9 ficam viciados. Então você imagine aí como, se isso acontecer, o número de viciados vão aumentar substanciosamente. E o Brasil está preparado para isso? Espera aí, vamos com calma. Vamos. Esse mesmo argumento se usou na época da aprovação da lei do divórcio. Que a família ia se acabar, que a sociedade brasileira ia sofrer um dano irreversível com a aprovação do divórcio. E o divórcio foi aprovado, lá se vão mais de 30 anos, e nem a sociedade brasileira acabou e nem a família brasileira acabou. Os casais que se divorciaram foram exatamente aqueles que já estavam separados pelas divergências que havia no cotidiano deles. O divórcio não acelerou, nem fez progredir nenhuma estatística de separação de casais. Então, a questão da droga, parece que todo mundo aqui, não há debate, todo mundo tem o mesmo ponto de vista, todo mundo é contra o uso de droga. Isso é uma questão óbvia, nós somos pessoas de bom senso e somos contra o uso de droga. Agora, o que se vai discutir é o seguinte: a política brasileira, o Vladimir disse, foi abrandado. Mas a lei que prevalece ainda hoje é de 76, que é uma lei da ditadura de 30 e tantos anos atrás. Mas ninguém fica preso, doutor Sávio, no Brasil, por hoje usar drogas. Ninguém fica preso. Por usar não, mas por traficar fica. Sim, claro. Por traficar fica. Então a questão básica que eu coloco é essa. Veja bem, o ponto fulcral da minha tese, da tese que eu defendo, é a realidade. O meu argumento é baseado única e exclusivamente no bom senso e na observação da realidade objetiva dos fatos. E qual é o resultado dessa observação? É que o tráfico de drogas se transformou no fator de maior prejuízo para a paz social no país. Quer dizer, o nosso tecido social já é esgarçado por natureza, por causa da questão da distribuição de renda, por exemplo. Mas piorou muito com a questão do tráfico de drogas, o crescimento do tráfico. E esse crescimento do tráfico, ele só tem aumentado. Ainda ontem eu vi o Globo News, ontem, não foi o ano passado, foi ontem, o Globo News dizendo que o aumento do consumo de drogas no país aumentou. O uso e o consumo de drogas no país aumentou, o de maconha, o de cocaína e o de crack. Aumentaram ontem, saiu o último relatório. E é verdade. Saiu o último relatório. Então, se o consumo está aumentando, significa que, pela lei da oferta e da procura, o tráfico também vai aumentar. Porque uma coisa está correlacionada com a outra. Havendo demanda, haverá oferta. Isso é irreversível, não tem como lutar contra isso. Então, a legislação brasileira ela é repressora. A legislação brasileira é uma legislação copiada ou imposta pelos Estados Unidos da América. É a mesma política adotada pelos Estados Unidos, uma política de repressão. E o que eu debato, e queria que o Brasil debatesse, é que essa política de repressão, ela faliu. Ela faliu, e eu vou dizer por que ela faliu. Entre o ano de 1950 e o ano de 2000, em 50 anos, os Estados Unidos da América gastaram a soma de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. Você já pensou o que é isso hoje em termos até de fome, de miséria no mundo? Você tem essa verba disponível? São 2 anos de arrecadação de impostos no Brasil. São 2 trilhões de dólares. E os Estados Unidos gastaram no combate com essa política de repressão às drogas. Com a política de repressão. Aí eu lhe pergunto, entre 1950 e 2000, quando os Estados Unidos gastaram 2 trilhões de dólares, o uso e o tráfico de drogas nos Estados Unidos diminuiu ou aumentou? Aumentou, né? Aumentou. Substancialmente. Aumentou. Então, me diga, se você abre um negócio, seja um comércio, seja uma indústria,
seja uma prestação de serviço, e ela dá prejuízo no primeiro mês, você diz, bom, é o primeiro mês, é uma experiência, a coisa vai pegar ainda, aí vai o segundo mês, depois de 2, 3 anos, o negócio continua dando prejuízo, você continua? A empresa quebra. Ninguém continua, você muda de ramo, você vai fazer outra coisa. Mas o que é que os Estados Unidos estão fazendo? Eles continuam com a política de repressão e estão jogando dinheiro fora. Porque se você gasta 2 trilhões e a coisa não funcionou, na minha visão você está jogando dinheiro fora. Quem fez diferente, Sábio? Como? Que países fez diferente? Que países, agora, recentemente, na Europa, eles estão começando a raciocinar diferente. Primeiro, a Suíça fez uma tentativa meio louca. Mas a Holanda, que adota esse sistema, A Holanda já está, de certa forma, temerosa, arrependida? Não, de forma nenhuma, pelo contrário. Está satisfeita? Está tem um grau de satisfeita. satisfação? Muito mais do que a Holanda, estão satisfeitos. Eu acho que a gente tem que abrir aqui um parênteses aqui, Sim. da opinião do doutor Sávio, até porque nós temos documentos recentes que a Holanda já deu um freio na sua não, suposta porque liberdade do uso das drogas. Porque tentaram um plus, quer dizer, lá o que é livre hoje, você vai, tem os cafés específicos. Não existe nada livre, doutor Sávio. Olha, no Brasil as pessoas que vêm com esse discurso, que na Europa, o Reino Unido, Inglaterra, as drogas são, você pode usar, vai num coffee drugs, entra no barzinho e compra a sua quantidade de drogas. Não é isso, não Mas existe um país no eu mundo eu não advogo o Brasil imitar a política de ninguém. Eu respondi a pergunta do Vasco dizendo que na Holanda não há essa história de desistir, não. Pelo contrário, eles estão indo para frente. Mas lá é só maconha. Lá é só maconha. Lá não se fala em cocaína nem em crack. E a maconha foi enquadrada agora, Lá é só segundo maconha. a Secretaria de Saúde da própria Holanda e da economia, que igualou, ela isso é nivelou relativo. a maconha, a cocaína e ao Deixa eu êxtase. terminar meu raciocínio. Claro. Então, meu raciocínio é o seguinte. O grande vilão dessa história chama-se tráfico de drogas. O tráfico de drogas, o que é que ele está fazendo? Ele está matando a juventude brasileira. Porque o tráfico mata na guerra entre as quadrilhas, que querem ser os donos do pedaço. Então, essa guerra de quadrilhas está liquidando com uma grande parte da juventude e liquida também os usuários. Aquelas pessoas que se viciam no crack, por exemplo, depois de Esses liquidam 10 biologicamente. anos, também estão liquidados. Então, o grande vilão é o tráfico. Eu queria que isso fosse o ponto de partida do raciocínio. O grande vilão é o tráfico. Como é que a gente faz para acabar com o tráfico? Quem é que sustenta o tráfico? O usuário. Mas eu quero saber o seguinte, como é que se pode acabar com o tráfico? Certo. Então, aí você diz, reprimindo. Acabei de mostrar, os Estados Unidos estão reprimindo há 70 anos e não conseguiram. O Brasil está reprimindo há quantos anos? Vai por aí também, e não conseguiu. Ainda ontem eu vi, vou repetir, que o consumo de droga no Brasil está aumentando. Então a política de repressão não está resolvendo. Não está resolvendo. E aqui eu quero abrir um parênteses para elogiar o presidente Fernando Henrique Cardoso, porque ele foi quem fez essa discussão aflorar no Brasil. Quem assistiu um filme que foi feito em cima da atuação dele recente sobre essa questão das drogas, chama-se Quebrando o Tabu. Quebrando o Tabu mostra exatamente isso, a falência do sistema de repressão. Doutor Sávio e Vladimir, vocês acham que o Brasil está preparado para adotar uma política nesse modelo? Ainda não. Porque nós temos aí o álcool, que é uma droga Mas qual modelo? lícita. Qual modelo? Não, o modelo da liberação de drogas. Se a população, a sociedade está formada o suficiente, educada o suficiente para absorver um tipo desse aí. Porque nós temos o álcool, que é uma droga lícita, que tudo se inicia pelo álcool, as outras drogas vêm através do álcool. E Não, a acho gente que vê aí não. os desastres, os Não acidentes concordo, de não. trânsito, enfim. Não concordo Você com esse... acha que está preparado para Não isso? concordo com esse ponto de vista que o álcool é o início de tudo, não. O álcool, pelo contrário, o álcool é uma droga que quase todo mundo usa. A sociedade tolera o uso do álcool. Aí, interessante, que eu tenho aqui nesse tabagismo estudo... que eu tenho também aqui nesse ofende, estudo, Márcio. Esse estudo, isso aqui é uma coisa que eu fiz apenas com base no amadorismo, porque eu não sou um profissional. Como eu disse antes, no bom senso e na observação dos fatos. E aqui, lá pelas tantas, esse artigo aqui eu escrevi em 2001, olha, veja bem. Esse artigo aqui... Está atual. Eu comecei em 2001, terminei em 2003 e tive preguiça de continuar. Eu podia até estar adicionando mais dados aqui. Lá pelas tantas ele diz o seguinte, que um estudo feito na França comprovou
que a droga que causa mais dano ao ser humano é o álcool. Porque o álcool provoca os acidentes. Não porque o álcool em si faça mal. Ele faz mal. Ele vai matar aquela pessoa com menos... Antes dos 50 anos a pessoa está liquidada. Com cirrose hepática, com o pâncreas destruído, etc. Mas também causa um grande percentual de acidente de trânsito ocorre em função do consumo de álcool e vai dirigir o carro. E a gente sabe disso no Brasil, que é assim mesmo, não é? É desse jeito. Então é exatamente aí onde vai a minha pergunta. Dentro desse discurso a nossa sociedade está preparada para avançar nessa direção? Bom, então se a gente chegar à conclusão de que o vilão é o tráfico e o Brasil disser assim, então agora nós vamos acabar com o tráfico. Só existe então um modelo, na minha visão. Pode ser que exista outro, e aí é onde a gente gostaria de receber a adesão, a contribuição dos brasileiros para dizer, apresentem alternativas. Tirando a repressão, qual é a alternativa que sobra para acabar o tráfico? A questão é acabar o tráfico. Qual é a alternativa que sobra, você tirando a repressão? Primeiro eu acho, tá certo, eu sou até só um motivador do bate-papo aí daqui de vocês. Primeiro eu acho que a questão do usuário, do dependente químico no Brasil, não tem uma política que assista esse pessoal para educar, para ressocializar. Então já começa por aí, porque só existe o traficante porque tem o usuário. Se não tivesse quem comprasse, ele não ia trazer para guardar. Né, olha, é necessário aqui que as pessoas que estão em casa, elas se situem dentro da nossa conversa, dentro desse debate aqui, ora provocado. Dentro da política hoje, é uma política bem abrangente do trato com as drogas no Brasil, nós temos a repressão, que precisa ser, sim, doutor Sávio, melhor qualificada. Nós precisamos de uma repressão com inteligência policial para se chegar exatamente na ponta do iceberg, que é o grande traficante que distribui a droga. Por outro lado, nós temos, e você que está em casa, tem que ter obrigatoriamente esse entendimento através do debate que está sendo formulado nesse momento no programa, é que existe outro viés, que é a prevenção. A prevenção também hoje global, sistêmica e continuada. Essa prevenção para que a gente possa evitar levar as pessoas ao tratamento pelo uso de drogas. O que se fala aqui, e o doutor Sávio, muitas vezes, os defensores de uma maior flexibilização da lei, inclusive com as marchas da maconha, como ele disse, que é a favor e achou louvável o papel do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, pela marcha da maconha, eu quero aqui criticá-lo. Quero criticá-lo porque a maioria das instituições que hoje trabalham com a prevenção de drogas e o tratamento não gostou daquele comportamento de um ex-presidente da República com um cartaz na mão pela Avenida Paulista e por outras capitais defendendo a liberação da maconha e o uso da maconha de forma controlada, porque, repito, não é a questão da liberação das drogas, que em nenhum país desse planeta as drogas estão liberadas, mas é o maior controle por parte do Estado. E aqui, o doutor Vasco fazia essa indagação. Será que o país realmente está preparado? Porque o que o senhor falou, doutor Sávio, dia 27 está indo a lei lá para o Senado. Essa lei, ela traz em seu bojo uma situação complicada. Copiaram lá de Portugal, que diz o seguinte, que lá em Portugal, na Europa, um usuário de droga pode utilizar, trazer consigo, portar droga suficiente para uso seu durante 10 dias. Na lei do Brasil, do novo arcabouço do Código Penal brasileiro, fala que o usuário brasileiro pode portar, trazer consigo quantidade de droga suficiente para uso durante 5 dias. Nós estamos preparados. Se o Brasil hoje, dentro da sua política, que é um problema de saúde pública, nós estamos falando de saúde pública, não é problema de polícia. Problema de polícia é repressão. E aqui em Juazeiro, doutor Sávio, o que essa polícia militar prende traficantes, através dos policiais do 2º Batalhão, prende, e do Rondo os pequenininhos. Todos os dias. Prende os pequenininhos. Prende todo dia e prende também os supostos tubarões aqui. É claro que a nossa Polícia Federal, integrada com a Polícia Estadual, pode chegar a apreensões muito maiores, inclusive lá na ponta, de onde é que está vindo essa droga? Do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia? Que rota é essa? Hoje o aeroporto de Fortaleza, nós sabemos que é uma rota internacional de distribuição de drogas. Mas vamos aqui, esse ponto aqui crucial, que as pessoas querem entender. Até que ponto o Brasil está preparado realmente para uma lei tão flexível, tão aberta, tão democrática, para que as pessoas possam usar drogas sem ser admoestado, sem ser incomodado pelo poder público.
Essa lei traz também, e é bom que se diga, que o traficante pode estar soltando rojão, comemorando aí, agora nós vamos ter o controle sobre o usuário de drogas. Essa lei também diz que as pessoas não podem usar em escola, na rua, de maneira ostensiva o uso de drogas. Isso aí também tem que ficar muito bem colocado. Agora, isso é detalhe. como uma pessoa que há 25 anos venho lendo, venho estudando e trabalhando com isso, e está até melhorando a minha própria saúde mental, porque quando você, aqui também eu represento a pastoral da sobriedade da Igreja Católica, da Diocese do Crato, o que nós vemos é que a cada dia aumenta o número de pessoas usuárias de drogas, inclusive, aqui o perigo, droga, crack, do tratamento ao usuário, do tratamento do usuário de crack, tá certo? Nós estamos estudando esse documento, para e passa através da Universidade de São Paulo. Nos preocupa muito essa questão de drogas no Brasil, e nos preocupa mais agora, porque eu não sei, doutor Vasco, Luiz, como é que a população vai receber essa lei. Até que ponto realmente a população está preparada para receber essa lei? Eu acho que a sociedade, ela ficou meio à parte desse debate no Brasil, como os grandes debates. Mas a sociedade, ela não quer participar. Se ela está omissa. A oportunidade tem. O povo é que não quer participar, o povo é indiferente mesmo. Agora deixa eu responder o que você está dizendo. O Vladimir é a favor da repressão. Não, da repressão qualificada. Peraí, qualificada, mas é a repressão. É qualificado ou não qualificado, mas é repressão. E da prevenção. Da prevenção, você prevenir significa, você vai educar. Claro. Você vai educar para convencer aquela pessoa a não usar droga. Sim. Olha, você não vai usar droga. Tudo bem, isso aí é um corolário. Isso é um corolário da minha tese. É uma consequência. Por quê? Veja bem. Como é que eu comecei a raciocinar? O homem usa droga por quê? Motivações diversas. Motivações diversas, mas basicamente ele usa droga para sentir prazer. Porque se fosse para sofrer, ninguém ia usar droga, não. Você só usa droga para sentir prazer. Para sentir prazer. Então vamos analisar. Doutor Sávio, essa argumentação aí é proveitosa, mas eu quero aproveitar e fazer o nosso intervalo, porque na volta a gente vai continuar discutindo esse tema. Esse tão prazer. Palpitante. Daqui a pouco a gente volta. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Eletrocadiri, um jeito inteligente de comprar. Realize seus sonhos com prestações que cabem no seu bolso. Carros, motos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos para você. Quem é premiado não paga mais nada. Dê chance à sua sorte, faça parte você também. Eletrocadiri, um jeito inteligente de comprar. Rua São Paulo, número 1292, Centro Juazeiro do Norte. Fone 3085-1459. Esta semana, com apenas R$5, você pode ganhar no primeiro sorteio do Cariri da Sodicap R$3.000. No segundo sorteio, uma Yamaha Grifo 0 km. No terceiro sorteio, uma Honda Fan 0 km. E no quarto sorteio, uma picape 1.4 Flex 0 km, mais 3 motos Honda Fan 0 km, mais R$10.000. Acredite na sua sorte. Compre já o seu título e boa sorte.
A maior empresa de compra premiada do Nordeste completa 5 anos. É isso mesmo, são 5 anos de Moto Eletro. São 20 escritórios, presentes em 4 estados. Cerca de 10 mil clientes em mais de 150 grupos formados, associada a Coprêmio, sorteios pela Loteria Federal. E tudo isso graças a você, cliente, que nos dá confiança e credibilidade para crescermos juntos cada vez mais. A Moto Eletro agradece a todos vocês. Moto Eletro compra premiada, realizando os seus sonhos. Pensou em comprar sua moto? Faça o melhor negócio em Betinho Motos. Motos novas e seminovas, revisadas e com garantia de procedência. Além do mais, recebemos a sua moto Honda usada na troca de 1 a 0 km. Betinho Motos, Rua José Marrocos, 366A. Telefone 3512-2430. Betinho Motos, faça o melhor negócio aqui. Planeta Calçados, o mundo a seus pés. Na Planeta Calçados você encontra as melhores marcas pelo menor preço. Pensou em calçados? Planeta Calçados. Aproveite nossas promoções. E até o próximo dia 23 de junho, toda nova coleção da West Coast com 20% de desconto à vista. São João é aqui na Planeta Calçados. Seu presente tem que ser original. Planeta Calçados, o mundo a seus pés. Nós estamos voltando com o nosso Tribuna Livre e hoje nós estamos debatendo aqui a descriminalização das drogas. Eu gostaria que os dois convidados falassem um pouco, porque usasse o termo liberação, dá uma impressão para os nossos telespectadores que o que se está querendo é colocar drogas aí nos supermercados, abundantemente, nas bodegas, nos bares, em todo canto. E não é bem assim, descriminalização. É bem assim, Luiz. É outra coisa. É bem assim. Mas como é que funciona na Europa? E há um controle, não é para comprar quanto quer, fumar tudo. Não. Há uma investigação, há um controle, o cara só pode comprar para determinados dias. Explique um pouquinho isso, porque senão fica parecendo que a coisa vai degringolar. Deixa eu explicar, até porque eu não terminei meu raciocínio. Exatamente, do prazer. Eu comecei dizendo que o homem usa droga por prazer. Então, veja bem os exemplos que eu anotei aqui. Um estudo de pinturas encontradas em cavernas em Pergoucet, a sudoeste da França, elaborados por volta do final da última idade glacial, apontam para experiências com drogas de artistas que viveram há 12 ou 14 mil anos atrás. Veja bem, agora você quer fazer prevenção. Depois de 12, 14 mil anos que o homem usa droga. Outro exemplo, os xamãs vêm usando drogas desde os tempos imemoriais. Comprovadamente, muitas plantas foram e são cultivadas em todo o planeta por causa de suas propriedades psicoativas. Disse que provavelmente o ópio foi a primeira droga usada pelo homem. Os efeitos da papoula, de onde é extraído o ópio, sobre o cérebro são conhecidos há mais de 8 mil anos. Mais de 8 mil anos. Olha, são exemplos que eu anotei, fiz questão, tem mais uns 3 ou 4 aqui, mostrando. A Bolívia aqui, que masca a coca, não é por efeito alucinógeno, é como uma fonte de energia. Entendeu? Então, resumindo, o que eu quero dizer, o homem usa droga porque encontra na droga uma muleta que vai dar a ele um prazer psicológico. Bom, como é que nós vamos? De repente você vai querer tirar isso do ser humano. O Vladimir sugeriu aqui a prevenção. Mas você, mesmo com prevenção, você não consegue convencer todas as pessoas a parar de usar droga. E eu acho que não há argumento que convença o ser humano, depois de milhares de anos que ele vem usando ópio, heroína, mescalina, maconha e etc. LSD, mas LSD já foi feito em laboratório. Eu digo as drogas naturais, essas que se encontram na natureza. Sim. Então, a minha sugestão é,
como a única forma de acabar com o tráfico é a liberação, você descriminaliza, deixa de ser crime, e aí, como é que isso vai funcionar na prática? Quem vai produzir? Quem vai produzir? Gente, por gentileza. Quem vai produzir? Né? Primeiro, é o próprio usuário pode produzir, que maconha você pode plantar no seu quintal. Basta querer. A nova lei está dizendo isso, que Veja a pessoa bem, pode cultivar. maconha você pode plantar no seu quintal, mas se não Como quiser, os índios fazem. se você não quiser produzir, então, veja bem, isso é só sugestão. Pode formar uma cooperativa eu não de tenho produtores, tenho aqui a fórmula. Cooperativa de produtores. Eu não tenho aqui a fórmula, nem vou impor a forma como é que essa coisa vai funcionar. A sociedade brasileira está aberta para discutir. Doutor Savio, mas eu posso sugerir, deixa eu sugerir. Eu posso sugerir. Que tal você ir para Pague Menos e comprar cocaína lá? Qual é o problema? Qual é o problema? Com ou sem receita? Com a receita médica. Você não compra Lorax, não compra Lexotan com a receita médica, mas você vai com a receita da Pague Menos e você compra. Efeito... Aí você compra maconha, você compra heroína, e aí o tráfico vai morrer. Isso é que o povo tem que entender. Pelo menos em tese. Em cima desse raciocínio aí, mas vai morrer. Se uma multinacional pode plantar cocaína, por que é que o traficante vai se meter mais? Em cima desse seu raciocínio, eu tenho uma pergunta que eu sei que você vai discordar, mas é interessante. Se você compra o ilícito, por que é que você não é punido? O usuário compra o ilícito, não é ilícito? E ele não é punido. Por quê? Como é que você compra? Não, hoje o ilícito, deixa eu abrir aqui ele é punido. Deixa eu fazer uma advertência. Não, o usuário, veja bem, o usuário ele é permitido até uma certa quantidade. Dependendo da natureza e da circunstância. A lei atual ela diz assim, se você for flagrado com uma certa quantidade que é pequena, aí você é considerado usuário e você vai sofrer uma pena alternativa. Ser submetido a um tratamento. Um tratamento. Não. Aí vem a questão do tratamento, tudo bem. Então, no caso, como é que a Inglaterra fez? A Inglaterra pega um sujeito que é viciado em heroína, aí você se cadastra e o governo diz, você não precisa comprar heroína de traficante. Eu vou lhe dar heroína. Agora você tem que se cadastrar. O sujeito se cadastra e toda noite ele vai num determinado lugar, um posto de saúde. E o Estado fornece. Um posto de saúde, por exemplo. Existe um controle por parte do Estado. O Estado fornece a heroína que aquela pessoa precisa. Isso aí vai acabar com o tráfico. Vocês se lembram? E acompanha, faz o acompanhamento. O monitoramento. Bom, esse acompanhamento, veja bem, aí esse acompanhamento é discutível por quê? Veja bem, se é uma vontade minha me drogar, certo, por que é que o Estado tem que se meter? Tem lógico. Por que é que o Estado tem que se meter? Aí você diz, não, mas é uma questão de saúde pública, se o Estado não se meter, vai virar o caos. Aí eu lhe respondo, quem pode o mais, pode o menos. Se eu quiser, eu entro na minha casa, me tranco no meu banheiro e dou um tiro no meu ouvido. O Estado pode fazer alguma coisa? Nada. Para os senhores, me permitam, olha. Não pode. O Estado não pode impedir que eu me suicide. Então também ele não devia proibir que eu me drogue. Isso é uma questão individual. Agora, o que compete ao Estado é detonar um processo de educação em massa. Próximo debate vai ser eutanásia. O Estado não pode, como diz o doutor Sávio... Você está sugerindo o próximo debate. O doutor Sávio, não pode o Estado, como ele fala aqui, não pode intervir num ato isolado do indivíduo que quer usar drogas ou então pegar uma arma no banheiro e apontar para a própria cabeça. Contudo, o Estado é que vai arcar com todo esse prejuízo. Por quê? Tratamento. Não. Se o indivíduo que usa drogas... Não é a visão, doutor. É o SUS. Hoje as pessoas que são dependentes químicas e que estão jogadas pelas ruas, o Estado assume essa responsabilidade de tratamento. Mas se o Estado... E outra coisa que eu quero deixar claro aqui para o ouvinte, o doutor Sávio aqui falou... Mas o Estado, só me desculpa, o Estado brasileiro não cuida nem das doenças do dia a dia, da hipertensão... Está sendo chamada a sua responsabilidade, doutor Vasco, as pessoas nos procuram diariamente aqui em Juazeiro do Norte, falta espaço para internar dependentes químicos. Se a gente vem com esse discurso aqui, como o doutor Sávio está falando, e inclusive é bom que se faça um alerta aqui. Ele falou dos xamãs, falou dos índios, dos curandeiros, falou da questão dos índios da Colômbia, que usam a droga em outro contexto cultural, diferente de um camarada aqui, no Gesso, no Crato, no João Cabral, que está enchendo a cabeça de cocaína, de crack e acoplado aí com a bebida alcoólica, que potencializa o uso de drogas, e está saindo aí, causando desavenças, matando e morrendo. É uma cultura diferente, completamente diferente. Mas você não vai evitar isso aí de acontecer. Nós não vamos evitar. Com a repressão. Lá na Colômbia é diferente. É diferente. Eu concordo que é diferente. O debate hoje em dia aqui no Brasil...
Me permita, por favor. Permito. A questão hoje do Brasil aqui é que nós não temos, nós temos milhões de analfabetos no Brasil e nós temos mais outros milhares de pessoas que não conseguem interpretar, fazer uma leitura de como essa situação vai chegar. A minha preocupação aqui, como o senhor falou aqui, e isso me deixou preocupado, camarada, dentro da democracia, veja bem, doutor Vaz, dentro da democracia, as pessoas podem fazer o que bem entende. Escute bem, você que está em casa, o que eu vou falar agora, eu vou olhar para você. A liberdade individual não pode sobrepor a liberdade coletiva de ninguém. Se um camarada não quer usar capacete quando ele está pilotando uma moto, tá certo? Se ele se arrebenta lá na frente, quem vai pagar o tratamento dele sou eu e você através do Sistema Único de Saúde. Então, se o camarada dizer, eu vou usar drogas até encher minha cara, ele tem essa liberdade de fazer isso? Ele não tem, sabe por quê? Porque o tratamento dele quando ele ficar doente, que maconha deixa as pessoas doentes, como deixa a bebida alcoólica, o senhor falou muito bem, como deixa o tabaco, o cigarro, esse prejuízo, essa despesa, quem vai pagar é o povo brasileiro. Mas então, nós já estamos pagando. Estamos pagando, então nós vamos... Nós já estamos pagando. Dentro desse discurso, nós já estamos a gente está sendo muito subjetivo quando a gente vai chegar no ponto final da situação, que é o quê? Você ainda não entendeu o meu ponto de vista. Entendi. Meu ponto de vista compreendi. É acabar o tráfico. Eu acho que o grande vilão do Brasil hoje chama-se tráfico de droga. Então, eu faço qualquer negócio para acabar com o tráfico. Não se acaba com o tráfico enquanto não houver comprador de maconha, de cocaína e de bebida. Não se acaba. Mas o raciocínio do Sávio é que você é sonhador. Se descriminalizar, tiver oficialmente o Estado suprindo essa necessidade, possivelmente pode acabar, vai né? Vai acabar fatalmente. Se você pega uma multinacional que vai plantar e vai vender numa farmácia tudo legalizado, você tem apenas que se cadastrar no governo, o governo lhe dá uma receita e dizer, esse rapaz aqui necessita de tantas gramas de cocaína por noite. Aí você vai lá e compra o seu remédio, porque isso é um remédio dessas circunstâncias, entendeu? Aí acaba o tráfico. Então acabou o tráfico, tudo bem, resolvemos nosso problema social, da violência urbana, etc, etc. Todos os corolários que o tráfico... Aí vem a outra meta. Aí vem, isso veja bem, o governo vai fazer uma propaganda maciça de educação, como hoje faz com o cigarro. Tem feito com o cigarro. Com o cigarro, você vê a carteira de cigarro ali, aí vai fazer com as drogas. E além disso, o governo vai arrecadar. O governo vai arrecadar. Se a droga vai ser vendida de farmácia e da drogaria, o governo vai arrecadar. E com esse dinheiro que ele vai arrecadar, ele pode enfrentar essas despesas de saúde, porque você está falando aí, que eu acho que nem seria necessário. Meu amigo, você vai se drogar porque quer. Não vem atrás de mim depois para cobrar saúde, não. A saúde é sua. Mas a população vai cobrar do governo uma atitude. A atitude é essa, educar. Sim, educar. Nós temos que permear esse assunto. Agora, veja bem, se aqui terminou o tráfico, acabou o tráfico, desmantelou todas as quadrilhas de tráfico do país. Aí passa 2 anos, aí você sente que está criando um drama de saúde, aí você pode começar a legislar em cima, mas já sem o tráfico. Mas você vai começar a legislar em cima. Olha, realmente o consumo de cocaína. O consumo de cocaína está exagerado. O consumo de cocaína nesse nível. De usuários cresceu. Se você consome cocaína nesse nível, você vai morrer com tantos anos. Se você fuma maconha nesse nível aqui, você vai morrer com tantos meses. E aí por aí. Mas isso aí já vem depois. Isso aí é o que chama sintonia fina. É uma sintonia que você vai fazer depois que você acabou com o tráfico. E aí nós já atingimos nosso objetivo, que era acabar. Nós temos hoje a droga dos pobres, que é o crack, que os contrabandistas jogam nos adolescentes com a intenção de viciá-lo e depois usá-lo, né, para a prática de delitos. Mas nós temos também umas drogas sofisticadas que é de uso quase exclusivo das elites, né, da fina sociedade, o êxtase, né, o LSD, nós tivemos aí várias delas. Essas drogas são produzidas pelos grandes laboratórios. E a gente não ouve falar numa perseguição, numa coisa ostensiva. Laboratórios clandestinos. Não é? Não são laboratórios. Será que são clandestinos? O êxtase, o MDMA, ele não é fabricado num laboratório de governo, nem de numa indústria regular, não. Será que ele é fabricado de maneira clandestina. Será que não? Pode até nesse sentido que você se refere. Entendeu? Que dentro do laboratório haja a clandestinidade da produção. Olha, tudo isso é fruto da produção. Eu parto do princípio de que tudo isso é fruto de uma pesquisa muito apurada.
E grandes laboratórios é que tem pesquisa. Claro que você vê. Não Isso é um laboratório vem de grande laboratório. qualquer que vai ter pesquisa. Só que o grande laboratório não vai essa droga, aparecer. Ele não vai aparecer. Claro, pode ser ramificação, já é um contrabando. Como o grande traficante não aparece. Cadê me mostra Exatamente. me mostra um grande traficante preso no Brasil. Então esse viés aí, Um grande traficante. esse é um viés perigoso. Porque olha, como o Sábio diz, o nós estamos grande longe não de é saber. punido. Nós estamos longe de saber a quantidade de dinheiro que circula nesse país. É muito grande pelo país. tráfico. E aí, Vasco, é onde eu digo, essa sugestão que eu estou dando de liberar o consumo de droga para acabar com o tráfico, só não vai para frente. Liberação controlada, né? Controlada, sim. Controlada, não é a liberação. Muito cuidado com o nosso discurso. Eu não tenho medo de palavras, não. É liberar mesmo. Tem que liberar, descriminalizar, deixa livre. Quem quiser se suicidar, se suicide. Se você vai se suicidar através de droga, é uma coisa. Se você quer dar um tiro no ouvido, não é outra. E você pode evitar. Ninguém pode evitar. Então por que é que eu vou me preocupar com quem quer se suicidar usando droga? Vá falar para uma mãe, doutor Vasco. O senhor já deve ter recebido uma mãe pedindo ajuda a um filho. E olhe para uma mãe e diga isso aqui que ele disse aqui. Deixa o seu filho morrer, é problema dele. Uma mãe nunca vai querer que um filho se mate. Eu conheço pessoas aqui em Juazeiro do Norte que são médicos, que são advogados, que estão viciados pelo crack. Mas essa mãe não pode jogar a culpa em cima do governo brasileiro, porque o governo está dizendo o tempo todo, olha, não fume não, que isso aqui doutor, faz... sabe, se o senhor tiver um ente da Isso sua aqui família faz mal. doente, o senhor vai olhar para ele e morra. O problema é seu. Não, eu vou dialogar. Vou saber por que ele está... Vai buscar ajuda, vai buscar tratamento. Eu acho que... Nós não podemos jogar as pessoas fora, descartar as pessoas. Vamos aos nossos telespectadores que já estão telefonando, saber a opinião deles também. O Carlos Ramos, lá do Triângulo, acha que as drogas estão acabando com as pessoas. E ele acha que se houver liberação, vai acabar com o mundo. Josofran, dos Teclados, Brejinho de Barbalha, quer saber se o programa de sexta-feira em homenagem a Luiz Gonzaga pode ser reprisado na sexta. Josofran, vai ser reprisado amanhã, quinta-feira, o programa do Gonzagão, ok? O João Santos, do Pirajá, doutor Sádio, e quem nos garante que os usuários de droga irão deixar de comprar aos traficantes para comprar em farmácias que têm as exigências? Não, se há disponibilidade... É interessante essa pergunta dele, até porque nós temos medicamentos que são controlados e que as pessoas compram clandestinamente. Aí vem a questão... de forma falsificada. Aí vem a questão... Daqui, vem várias questões. Acabou o tráfico. Aí vem várias questões. Primeiro... Interessante a colocação primeiro, o preço. João Santos. O preço vai ser mais atraente na drogaria do que no traficante. Segundo, a falta de risco. Você comprando na farmácia não tem risco nenhum, e comprando do traficante você sempre está se arriscando. Impura, né? Impura, você pode morrer no caminho. Exato. Não pode ser assaltado. Tem todas essas nuances. Eu gostaria de lembrar que há um fenômeno parecido com esse, que é o tráfico de armas. Não é? O cidadão não pode usar uma arma, não pode comprar uma arma para a sua defesa. Mas todo vagabundo, todo ladrão tem arma. Mas o cidadão pode ter sua arma. A lei brasileira permite isso. Mas para legalizar uma arma é complicado. Sim, mas pode, demais. Mas pode, mas cidadão pode ter uma arma, desde que ele justifique. Muito complicado. Agora, o crime organizado arma tudo que é vagabundo aí, forma quadrilhas, todo mundo... E essas armas, geralmente essas armas entram no Brasil pelo tráfico de drogas. Exatamente. Que é exatamente onde dorme o dinheiro. Doutor Sávio, dentro dessa linha criminosa, enfim, você trata aqui da rede criminosa mundial, o tráfico de seres humanos, o tráfico de armas e, em terceiro lugar, o tráfico de drogas. Aí você começa o debate. Dentro da linha criminosa, você saber como se o tráfico de drogas, ele faz circular no mundo bilhões de dólares, o tráfico de seres humanos ainda é pior. Mas isso é para outro debate. Eu não sei se é mais rentável ou não. Isso o Cícero Fernandes, vamos à opinião do Cícero Fernandes, lá dos franciscanos. A própria justiça permite a entrada de drogas no Brasil, pois não tem segurança nas fronteiras. Já foi muito discutida essa questão das fronteiras e realmente não há uma fiscalização adequada. O Cícero Fernandes... Peraí, então vamos corrigir. A justiça não tem nada com isso. A justiça não é função da justiça
policiar a fronteira. A polícia. Não, isso aí é coisa. Isso aí é coisa para Forças Armadas. Federal, né? Então vamos colocar coisas nos seus povos, porque todo mundo ataca a justiça. Peraí. Todo mundo não, tem um medo da justiça grande, da sociedade. Mas dentro é muito fechado o judiciário. Não, é porque para o povo tudo é justiça. Quando uma lei não funciona, sabe porque a justiça desse país... Eu já digo que é a polícia. Dona Marta, da Vila Alta, lá do Crato, pergunta: Vladimir, onde e em que horário posso conversar com você? Parabéns pela entrevista no programa Tribuna Livre. Ela parece que quer conselhos sobre as suas teses aí. Ela pode pegar o número do nosso telefone, 9990-3535, manda uma mensagem de texto dizendo onde mora e nós vamos providenciar uma visita. Mas diga aí mais calmo, foi muito apressado. 9990-3535. É fácil demais. Já decorei. 9990-3535. Você tem uma memória boa, Luiz. O Everton, cidade de Barbalha. Só existem usuários porque existem fornecedores. Não, é o contrário. Só existe fornecedor. Você tá vendo? Isso não é a história do ovo e da galinha. Mas é verdade. É a história do ovo e da galinha. Isso aí não é a história do ovo e da galinha. Tráfico porque existe primeiro o consumo. Acho que o Brasil é muito tolerante. Tem que haver demanda. Tem que haver demanda. Se não há consumo, não há tráfico. E tanto é verdade que antes não existia tráfico, não. Isso. Antes não existia tráfico, não. Vê se falar em tráfico no Brasil a partir dos anos 70 para cá. Mas vamos ver onde o Everton quer chegar com essa tese. Só existe usuário porque existe fornecedor. E o que vemos frequentemente nos meios de comunicação, que os próprios protetores da população estão sendo os fornecedores. Aqui ele está se referindo naturalmente a alguns policiais corruptos que têm ajudado o crime organizado. Não, ele está falando daquela questão lá do Rio de Janeiro, que o tráfico fecha o comércio, manda fechar a escola e fecha. Exatamente. Quer dizer, o tráfico substitui o Estado. Isso é uma aberração que a sociedade brasileira não pode permitir nem tolerar. Mas aqui só quando ele diz que os próprios protetores da população, aqui ele se refere à polícia. Né? Quem veio de proteger se envolve com o crime organizado. Né? Infelizmente, vários policiais. Infelizmente na polícia também tem a famosa ovelha negra. Isso. Aloísio Matos, da Vila Santo Antônio de Barbalha, parabeniza o militar pela palestra que fez no colégio Vigílio Távora. Foi lá em Barbalha essa palestra? Nós fizemos palestra esse ano, já chega a quase 6 mil pessoas sendo assistidas nossos encontros sobre prevenção de drogas e como lidar com essa situação dentro do ambiente familiar, que é importante. Ele falava aqui, eu também eu tenho que tocou um pouco no nosso calo aqui, como se fala de responsabilizar as instituições. Eu acho que todos nós, no Brasil todo, nós temos uma parcela de responsabilidade quando nós chegamos a esse ponto de tanta droga, tanta violência, tanto consumismo. A sociedade deixou faz tempo de valorizar o ser humano. O doutor Sá falava aqui que o divórcio ele não prejudicou em nada o casamento e que as pessoas continuam numa boa. Não é isso que eu falei. Eu disse que só se divorciaram aquelas pessoas cujo casamento já estava destruído. Então eu quero chegar na família. As famílias hoje em dia, dentro dessa redemocratização, dessa liberdade total, enfim, que nós temos hoje, as famílias estão desmanteladas, vou usar um termo bem nosso aqui. Hoje, mas você não acha que quem não deu certo no casamento não deve ter o direito de divorciar? Sim, claro. É claro. Mas eu não vou incentivar, eu também a pior coisa que pode acontecer é você ser casado, o casamento não dá certo e você ser obrigado a manter aquela relação. Claro, evidentemente, mas o que nós entendemos aqui, dentro desse contexto, você chega numa família, muitas famílias aqui em Juazeiro hoje, doutor Sávio, não é aquele modelo. O esposo, o marido, um está separado, o outro está trabalhando fora, e o filho fica aí totalmente vulnerável a uma assistência familiar. Isso é um perigo. Isso também é um complicador. Complicador e grande. Olha, o rapaz lá de Barbalha, o Aloísio, espera que você volte lá na Escola Vigílio Távora para fazer uma outra palestra sobre violência na região do Cariri. Tá bom. Agora, também já teve algumas pessoas que não se identificaram e a nossa secretária colocou em grupo pessoas que dizem que a venda de drogas em farmácia pode aumentar, inclusive, os roubos. Não sei por que pensaram assim. Né? Paulo, da Vila Alta do Crato, sou contra o tráfico de drogas e a penalidade deveria ser
no mínimo 50 anos. Esse rapaz entende. Vai resolver muito. De hoje é de 5 a 15 Não anos, resolve né? nada. Vai resolver muito. Carlos Bezerra, do Centro, doutor Sábio, de acordo com seus comentários, se a droga pode ser liberada, os ladrões não podiam ser presos, pois os dois prejudicam a população. Não entendi o raciocínio. Ele está querendo comparar o ladrão Não entendi com o a relacionamento. E o nosso tempo está esgotado, só nos resta agradecer aos nossos convidados. Repito aí aos amigos que falaram sobre o programa do Gonzagão, a reprise vai ser amanhã, quinta-feira, um programa que chamou a atenção de muita gente, todo mundo gosta do Luiz Gonzaga, né? Amanhã, quinta-feira, a reprise do Gonzagão. E hoje, muito obrigado ao doutor Sávio, muito obrigado ao Vladimir e Vasquez, até a próxima sexta, né? Isso, Luiz Carlos. Agradecer aqui os dois convidados, certamente que foi educativo, ilustrativo e puxa esse debate que é muito polêmico, atrativo. Agora você for continuar, agradecer, é verdade, agradecer ao nosso telespectador e a vocês que contribuíram muito com esse tema. Muito obrigado. Estaremos de volta, amigo telespectador, na próxima sexta-feira com mais um tema de relevância em debate. Até lá e boa noite. Programa recomendado para todos os públicos. The paths you've arranged and the sand they're strange. They speak to me like constellations as we lie here. There's a magic I can't hold. Your smile I've had it gold, and that you never seem to be in short supply. Ooh, so baby, let's get it on. Drinking wine and killing time. Olá, boa noite. Está no ar mais um programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, a primeira TV do Cariri Multimídia, sua revista eletrônica da sociedade caririense. Gente bonita, gente famosa, gente importante, todo mundo quer